mês de Milito. Um mês. Há um mês atrás, o Atlético fazia aniversário e o Milito começava a trabalhar. Leandro Cabido, neste um mês, metamorfose ambulante, Completa, né? muita mudança. Completa, né? O nem muita. atleticano está militarizado. Completa, né? Talvez ali, tirando aquele jogo contra o Criciúma, o Atlético, ele mandou muito bem em todos os jogos, né? Até na estreia dele no Clássico, naquele 2-2, apesar do empate do Cruzeiro, o Atlético já mostrou algumas qualidades ali que o professor Gabi Milito pensa do futebol dele, né? Pensa da sua filosofia de futebol. E CJ, assim, os primeiros tempos do Atlético têm sido avassaladores, né? Vamos falar a verdade, tem jogado muita bola, né? E ontem a gente falou muito sobre isso, mas ele ter conseguido, entre aspas, não vou falar recuperar, porque seria um termo muito forte, mas colocar de fato o Scarpa no time do Atlético, isso é um ponto que é inegável. O Atlético ganhou um nível, aumentou o nível com a entrada de fato do Scarpa no time, que hoje ele salta aos olhos de fato, né? Hoje o Atlético talvez seja o time que joga mais bonito no futebol brasileiro, tá? Sério? Joga bonito. Não tô falando de eficiência, não tô falando de resultado, Bonito? não tô falando nada de bonito. É mesmo? Eu acho o Atlético jogando muito bonito. E eu tive a oportunidade de ver esse time 2 vezes em loco, né? Então eu sei mais ou menos o que eu tô Porque falando. o Palmeiras é muito eficiente, né? Não, o Palmeiras é um não joga, time gente. frio. O Palmeiras não joga bonito, gente. Jogar Não, bonito. não O que é jogar bonito, então, pra você? Pra Só mim é aquele time que gera entretenimento, aquele time que atira muito ao alvo. toma aquele gol e faz gol. Aquele time que chega pra amassar o adversário, sabe? Entendi. E vai correr seus riscos, óbvio, né? A gente tá falando aqui de um time que sempre tá tentando jogar com essa pressão um pouco mais alta, e isso envolve riscos, CJ, né? Repito, o primeiro tempo do Atlético tem sido magnífico, na minha opinião. Muito bonito. E aí, Gris, concorda com essa mudança absurda da água pro vinho de Milito para com o Filipão ou não? Você fala, não, CJ, eu acho que os resultados, é porque só teve vitória e empate, não teve derrota, camuflam muito ou deixam muito exacerbado esse sentimento. Não, eu acho que a mudança é brutal, né? Em vários aspectos. Inclusive no aspecto visual, se dá pra gente dizer assim, né? É claro que gosto é um negócio, cada um tem o claro, seu. claro. E tem gente que adora ver um time jogando fechadinho, contra-ataque, bem organizado. Eu confesso que eu até gosto muito de ver um time muito bem organizado para defender, o que chegou a ser em determinado momento o Atlético no ano passado, mas esse ano meio que se perdeu, o trabalho foi muito ruim no início do ano com o Filipão. Mas, em geral, esteticamente e como entretenimento, hoje é muito mais vistoso, é muito mais legal, de fato, ver o time do Atlético jogando. A mudança é muito grande, o Milito e o Filipão são treinadores completamente opostos. A gente disse isso aqui quando o Atlético contratou o Milito, né? O Atlético tem feito esse movimento muitas vezes, isso não é legal na grande maioria das vezes, mas nesse caso, pro torcedor e tudo mais, e não só porque deu certo, mas é um estilo que, repito, a maioria das pessoas gostam mais de ver os times jogando assim. Então, assim, é evidente que ainda tem um caminho, o trabalho do Milito ainda está só no começo, é um mês, poucos jogos, na verdade, muitos jogos para um mês, mas ainda é um recorte pequeno, o trabalho ainda necessita de ajustes, acho que tem a questão da parte física, a questão do entendimento de que precisa manter o nível ao longo de todo o jogo, acho que defender bola aérea um pouco melhor, o Atlético, metade dos gols que tomou com o Milito foram de bolas aéreas, acho que tem ajustes ainda para ser feitos. A temporada vai exigir muito mais do que foi exigido até aqui. Se a gente for olhar os adversários que o Atlético enfrentou desde que o Milito chegou, o Atlético ainda não teve um grande desafio, né? Pegou ali a final do Campeonato Mineiro, que era um clássico e tudo mais, que tinha uma desvantagem, porque o Cruzeiro podia jogar por 2 resultados iguais e porque o trabalho estava muito no começo. Mas a rigor o Atlético ainda não enfrentou os grandes adversários dele nessa temporada, né? E aí a gente vai precisar ver lá na frente como é que vai ser. Mas até aqui, os indícios são muito positivos. Muito positivos. Tenho gostado muito do trabalho do Milito. E com detalhe também. No caso do Milito, quando há uma mudança muito drástica no comando técnico, demanda-se aquele tempo de adaptação, ainda mais quando se tratam de 2 treinadores completamente diferentes. O Milito não teve tempo de comandar um treinamento, né? Por exemplo, vou citar como exemplo o Cruzeiro pro ano passado. A saída do Pesolano e o Pepa teve 30 dias, pelo menos, para comandar o time, para tentar arrumar um time. Foram 3 semanas, 21 dias. Exatamente. O Milito, ele não teve... Se ele teve uma semana cheia para comandar o time... Não teve. Então, assim,
ele é jogo atrás de jogo. Então, ele conheceu o elenco jogo atrás de jogo com os poucos treinamentos que ele teve. Então, a resposta é muito boa em vista do pouquíssimo tempo de trabalho que ele teve para conhecer o elenco e para trabalhar o time nos treinamentos, e os resultados estão aí. São 8 jogos do Milito? 8 jogos, 5 vitórias, então, 3 imagina empates. o seguinte, 8 jogos em 30 dias. Nós estamos falando aí de 3 dias e meio. E joga por jogo, sabe? Como é que tá? Treino em Fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. Não tem jeito. E vai ser assim até o fim do mês. E você pouparia alguém pra pegar o esporte na terça? Contra o Cuiabá, o Campeonato Brasileiro. Dá pra dar uma mesclada? Eu acho que, na verdade, ele não vai ter muita opção, CJ. Eu acho que ele vai ter que rodar. Aí o departamento de fisiologia do Atlético vai ter que trabalhar bem. E aí a gente vai ver também o poder desse elenco do Atlético. Porque a gente tá falando muito do elenco do Atlético, a gente se baseia muito ali em 13, 14 jogadores, né? Que são muito acima. São muito bons jogadores, né? Os 11 mais Igor Gomes, o Rubens, porque o Rubens agora vai mas fora. Quem mais? Talvez o Bruno Fux como um dos zagueiros. Alisson, que na verdade está sendo ainda, na minha opinião, testado, não está sendo experimentado ainda. Vai precisar rodar, CJ. E a questão física do Atlético, ela pega. E ela pega de forma muito forte, né? Talvez esse seja o... Eu não gosto de falar calcanhar de Aquiles, mas talvez seja o calcanhar de Aquiles do Atlético hoje, a questão física, principalmente no segundo tempo.